Olá amigos, daqui fala o vosso companheiro de aventuras João Ribeiro e hoje neste vídeo eu quero-vos trazer aqui algumas das práticas que eu costumo colocar todos os dias em cima da mesa no que diz respeito ao meu comportamento como programador. A nível profissional existem várias técnicas que nós podemos utilizar para aumentar a eficiência do trabalho que nós fazemos e eu de alguma forma quero aqui partilhar convosco algumas das minhas experiências e de certa forma também poder contribuir para que vocês consigam encontrar o vosso caminho. Ser mais produtivo a nível do desenvolvimento de linguagens de programação, desenvolvimento de páginas web, aplicações, etc., tem várias vantagens. Não só para a entidade empregadora, como é óbvio, porque vocês vão ter uma capacidade de resposta e de desenvolvimento maior, mas no final do dia o que importa também é que nós saiamos do nosso trabalho com o espírito de dever cumprido. E isso pode-se atingir de várias formas. Obviamente que aquelas skills que nós temos como programadores são absolutamente fundamentais, portanto, sem sabermos e sem conhecermos como escrever o nosso código de programação, não vamos a lado nenhum. Se temos muitas dificuldades, com certeza vamos passar muitas dores de cabeça durante o dia à frente de um computador, mas a partir do momento em que nós começamos a estar um pouco mais à vontade com o tipo de trabalho que fazemos, há determinados detalhes que podem ser fundamentais. Então eu vou-vos trazer aqui algumas ideias que quero partilhar convosco e quero desde já deixar aberto, como é normal, o espaço dos comentários deste canal, para vocês deixarem ficar a vossa opinião, as vossas sugestões, as vossas próprias experiências pessoais. O primeiro ponto que eu quero falar aqui são os períodos de trabalho, isto é, normalmente um programador tem, como devem calcular, um horário de trabalho muito semelhante aos horários de trabalho de qualquer outra profissão, mas é fundamental, e por parte das entidades patronais isto também já é reconhecido, que o programador não pode passar 8 horas completamente concentrado no código de programação. Programar é um trabalho bastante cansativo em termos cerebrais e, por conseguinte, nós temos que fazer alguns intervalos. Normalmente, não devemos estar mais do que 1 hora seguida, sistematicamente concentrados ali numa tarefa. Até porque, na maior parte dos casos, a partir de uma determinada altura, nós começamos a perder o enfoque daquilo que estamos a fazer e acontece muitas vezes em que nós estamos a tentar resolver um determinado problema de uma aplicação e quanto mais tempo nós estamos sem conseguir resolver esse problema, mais dificilmente vamos conseguir encontrar a solução. Muitas vezes precisamos de nos levantar, esticar um bocadinho as pernas e os braços, ir dar um passeio, abrir a porta do escritório e ir apanhar um bocadinho de ar durante 5 ou 10 minutos e por vezes é aí que nós vamos regressar ao nosso posto de trabalho e ver que a solução estava ali tão próxima, mas nós não dávamos com ela porque estávamos ali muito concentrados no nosso trabalho. Então aquilo que eu vos aconselho a fazer de facto é pequenos intervalos entre o vosso horário de trabalho. Não são intervalos para vocês saírem do vosso posto de trabalho, não é isso, mas pelo menos para se levantarem, para trocarem uma palavra com o colega do lado, para irem apanhar um bocadinho de ar, faz sempre bem e é extraordinariamente mais produtivo. É fundamental que vocês procurem organizar o espaço do vosso trabalho da forma mais confortável. E normalmente uma mesa de trabalho cheia de papéis, cheia de post-its, cheia de coisas, não vai com certeza ajudar à vossa capacidade de concentração. Tradicionalmente, uma boa mesa de trabalho deverá ter, para além do teclado e do mouse, eventualmente um livro de apontamentos, porque é muito tradicional um programador fazer apontamentos com o seu lápis, a sua esferográfica, etc. Muitas vezes nós temos que consultar documentação e nem sempre essa documentação é consultada, por exemplo, através do nosso monitor, até porque muitas das vezes nós estamos a trabalhar com apenas um monitor e estamos a saltar entre documentos com as especificações técnicas de uma API, ou seja, o que for, torna-se um bocadinho cansativo e então às vezes é preferível até imprimir os documentos e estar ali com eles ao lado, onde podemos fazer apontamentos, etc. Então é fundamental que vocês tenham também essa capacidade de organizar melhor o vosso espaço de trabalho para que a vossa concentração seja muito maior. Caso contrário, se vocês tiverem livros, apontamentos, folhetos, etc., desdobráveis em cima da vossa mesa, vocês vão acabar por se distraírem com mais facilidade. É fundamental que vocês mantenham o vosso corpo hidratado, isto é óbvio para qualquer profissão, mas no caso dos programadores muitas vezes é uma forma de nós fazermos ali uma pequena quebra no trabalho, estamos a trabalhar, estamos a escrever código, estamos a pensar numa solução, não está a sair a coisa como queremos, etc. Vai uma atençãozinha para o copo de água, ou para a garrafinha de água que nós temos ali ao lado, ou para quem quiser um copinho com café, ou com um iced tea, ou seja o que for, qualquer coisa para refrescar. Nós depois sentimos aquele fresquinho a entrar no corpo e acabamos por despertar um bocadinho mais para o nosso trabalho.
Uma das opiniões que eu tenho, e eu penso que de uma forma geral é uma opinião unânime, é que a utilização de 2 monitores com um desktop expandido é uma peça de hardware absolutamente fundamental. Uma característica de hardware que ajuda de sobremaneira os programadores a trabalharem de uma forma muito mais eficiente. Eu falo-vos, por exemplo, na minha experiência profissional, em que atualmente eu trabalho apenas com um monitor. Eu sinto imensas dificuldades em fazer aquilo que estava habituado a fazer na minha residência, onde eu nem sequer tenho 2 monitores, tenho 3, mas normalmente utilizo mais 2 monitores. E porquê? Eu vou explicar de uma forma muito simples qual é a razão dos 2 monitores, porque às vezes as pessoas têm a ideia, bem, mas eu tenho mais espaço, mas na prática vai tudo funcionar na mesma. Não, não é assim que funciona. No caso específico, por exemplo, do desenvolvimento para a web, nós podemos ter num dos monitores o nosso editor de código, e no outro monitor nós podemos ter o nosso browser aberto com o nosso projeto. Okay? E o que é que significa? Sempre que eu faço uma alteração no meu código e faço a submissão para um repositório ou a submissão para um servidor através de um canal FTP, etc., eu posso refrescar a minha página e vejo logo aqui o resultado. Qual é a vantagem disto? Eu não tenho que andar a saltar de tabs em tabs, de janelinhas em janelinhas, para ver uma coisa, depois voltar ao código, ver outra, etc. Não, eu posso ter aqui sempre aberto o meu editor de código e ali sempre aberto o meu produto final. 3 monitores. Porquê que eu uso 3 monitores? Porque em algumas circunstâncias eu, para além dos 2 monitores onde tenho, normalmente no meio, o meu código, do lado esquerdo, o resultado, eu ainda vou abrir as ferramentas do programador do Google Chrome e vou colocá-las no terceiro monitor. Para quê? Para eu estar sistematicamente a ver se estão a aparecer erros na consola, se há ali algum problema com o carregamento de um determinado recurso, etc. E, portanto, pelo menos 2 monitores, eu aconselho de facto a que vocês façam um esforço. Hoje em dia um monitor de 24 polegadas não é extraordinariamente caro e, de facto, é, em termos de produtividade, algo que vem acrescentar de sobremaneira. É importantíssimo que vocês procurem ter o vosso ambiente de trabalho, o vosso computador, o mais direcionado possível para a vossa atividade profissional. Se vocês têm, eventualmente, um computador onde têm instalado todo o tipo de aplicações que vocês usam no dia a dia, porque têm vários browsers, porque têm depois também o sistema para descarregar torrents e até têm um jogo para jogar, o que vai acontecer naturalmente é que vocês por vezes vão estar concentrados a programar e muitas vezes o vosso cérebro está a pensar, ok, eu agora podia baixar aqui a janela e só durante 5 ou 10 minutos abrir aquele jogo que eu tenho aqui instalado. Aquilo que eu vos aconselho a fazer é o seguinte: se vocês trabalham num ambiente profissional onde tradicionalmente as máquinas só têm as ferramentas de software necessárias para vocês trabalharem, ok, é nisso que vocês se concentram. Muitas das vezes têm até a impossibilidade de poder adicionar software por questões de política de privacidade ou política de segurança, etc. Então, vocês não têm conta de administrador, não podem adicionar software, tranquilo, melhor assim. Se vocês trabalham em computadores onde vocês podem instalar aquilo que bem entenderem, aquilo que eu vos aconselho a fazer é uma coisa muito simples, que é criarem uma segunda conta de utilizador no vosso computador. E nessa segunda conta, vocês só vão deixar ficar as aplicações que devem ser usadas para o vosso trabalho profissional como programadores. Isto vai criar já alguma barreira que vos vai retirar o estímulo de baixar a janela e abrir um browser para ir ver um vídeo do YouTube e depois ou descarregar um torrent, ou seja o que for, ok? Portanto, é um conselho que eu vos faço, é algo que vocês com certeza depois com o passar do tempo vão acabar por interiorizar, que é uma metodologia mais interessante. Porquê? Porque de certa forma vos direciona o foco para aquilo que vocês estão a fazer a nível profissional como programadores. Outra coisa que eu acho que é absolutamente importante, no meu caso concreto, e eu já não consigo dispensar, é que nos momentos em que eu necessito estar concentrado a trabalhar, eu tenho música. Música colocada nos meus ouvidos. Se estamos a trabalhar então num ambiente com mais pessoas, onde existe naturalmente sempre mais ruído, então eu acho que é fundamental, porque para a nossa capacidade de concentração nós temos que criar condições para que não tenhamos momentos de distração à nossa volta, ou pelo menos fontes de distração. É natural que num ambiente profissional onde trabalham várias pessoas e ainda por cima em open space, que haja ruído. Aliás, seria pouco tradicional que isso não acontecesse. Mais tradicional é quando nós trabalhamos num ambiente de trabalho onde existe uma boa relação entre todos os profissionais e onde o ambiente é um excelente ambiente. Então, eu no meu caso concreto tenho aqui esta imagem, que é de facto dos auscultadores que eu utilizo no meu local de trabalho. São os auscultadores de qualidade
relativamente razoável, não são muito caros, custam na ordem dos $35, são os auscultadores da Sennheiser, mas têm um aspecto muito interessante e que foram escolhidos especificamente por isso. É que têm aqui uma superfície que encaixa nas nossas orelhas e que de certa forma tapam as orelhas. Existem auscultadores mais caros que têm uma limitação de entrada de som, ok? Isto é, conseguem abafar um pouco ou silenciar um pouco aquilo que está à nossa volta. Eu acho que isso também não é muito interessante. O que é fundamental, na minha opinião, no que diz respeito à questão da utilização dos auscultadores? Vocês devem ter uns auscultadores com música, e já vamos falar sobre isso no fecho deste vídeo, que permita de alguma forma pegarem todo o burburinho, que é o barulho que está à vossa volta e que vai sempre existir, mas que vocês não consigam perceber o que é que se passa. O que é que eu quero dizer com isto? Eu vou dar um exemplo. Imaginem que os vossos colegas estão a falar, até a nível profissional, a fazer comentários sobre uma parte do trabalho que eles estão a desenvolver. O grande objetivo do vosso trabalho é vocês ouvirem de facto os vossos colegas a falarem sobre isso, mas não perceberem o que eles estão a dizer. Ouvem o barulho, mas não conseguem entender, porque se vocês começarem a conseguir entender, o vosso cérebro vai retirar o foco do vosso trabalho. Então aquilo que eu aconselho de facto é vocês terem os auscultadores com uma qualidadezinha de som mais ou menos interessante, conseguem fazê-lo a partir dos $30, conseguem ter uns bons auscultadores, uns auscultadores que sejam confortáveis, que vocês não tenham que estar ali com aquilo enfiado na cabeça como se fosse ali uns braços a apertar a vossa cabeça, não faz qualquer sentido. Portanto, é um investimento que eu de facto aconselho. E depois em música vocês têm muitas opções. Se vocês estão no computador, obviamente têm aquela que é eventualmente mais conhecida, que é o Spotify. Para quem não sabe, o Spotify é gratuito. Para quem não sabe também, o Spotify não tem que ser instalado no computador, porque vocês podem utilizar o Web Player. Como é que vocês fazem? Entram no Spotify, neste caso pesquisam Spotify no Google e vai aparecer o site do Spotify, que é em tudo semelhante a isto. Se vocês forem aqui ao fundo, vão encontrar o Web Player. E o Web Player é este site que vocês aqui têm. Não precisam sequer de fazer a vossa inscrição. Se o quiserem fazer, podem fazer. Pode ser interessante para criar as vossas playlists, etc. Mas vocês a partir daqui podem fazer o search, pesquisar os artistas todos que lá existem. Existem, por exemplo, lounge, soft house, etc. Música jazz, enfim, qualquer estilo de música que vocês gostem de ouvir, ou que pelo menos seja proveitosa para o vosso trabalho, e que vocês podem ouvir aqui com o Spotify, neste caso sendo uma versão gratuita, obviamente que estarão sujeitos de meia em meia hora, por exemplo, a ter que ouvir a publicidade, ok? Mas isso é o preço que vocês têm que pagar para ter um sistema deste género a funcionar. Ou em última instância, para acabar este vídeo, vocês também têm o próprio YouTube. O YouTube tem, para além de todos os canais com toda a treta que existe, o YouTube tem coisas fantásticas que são alguns canais de música ao vivo, que vocês podem colocar e que estão a emitir música 24 horas por dia e de acordo com os mais variados estilos musicais. Eu coloquei aqui Live Music e vocês podem verificar que todos estes aqui que estão com a expressão em direto são canais de música. Alguns são canais de música presencial. Por exemplo, se nós tivermos aqui um canal de hip hop, nós vamos estar a ouvir música hip hop, que é aquela música que nós não vamos estar ali atentos ao que está a tocar, mas vamos estar simplesmente ali com uma companhia. Eu pessoalmente gosto muito de ouvir jazz quando estou a trabalhar. Eu não sou um fã de jazz, ok? Mas, por exemplo, seja o Rainy Jazz ou o Working Jazz Piano, um destes canais é normalmente o canal de eleição que eu clico, deixo ficar a tocar, musiquinha baixo, nunca coloquem música muito alto e vai-me acompanhar. Tradicionalmente também acontece o seguinte: quando estou numa área, numa fase do meu trabalho em que eu necessito de maior concentração, eu deixo ficar o jazz. Porquê? Porque eu tenho que pensar, tenho que refletir sobre aquilo que estou a fazer. Então é uma música muito simples. Quando estou numa área em que eu tenho, ou num momento em que eu tenho que de facto que bater código, mas sei o que é que eu tenho que fazer, já sei qual é o código que eu tenho que escrever, mas vou ter que escrever muito código, aí tradicionalmente a minha escolha vai para a música mais eletrónica, uma música com uma batida mais forte. Porquê? Porque também ajuda a aumentar o meu ritmo de trabalho. Então ficam aqui estas minhas sugestões. Eu espero que vocês aí deixem o vosso like, cliquem aí no sininho para ativar as notificações do meu canal. Eu vou começar a trazer mais vídeos relacionados com este tipo de temáticas, mas sempre dentro da área da programação. E obviamente sublinho novamente isto, deixem ficar aí os vossos comentários sobre as vossas próprias experiências pessoais, quer seja nesta ou noutra área qualquer, no que diz respeito à criação de condições para serem mais eficientes no vosso trabalho profissional.